Olá, quinto ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Constituição Cidadã, nossa aula de história, tá bom? Pegue seu lápis, a sua régua, que nós vamos grifar ou marca-texto, tá? Algumas partes aí. A Constituição Cidadã, promulgada em 1988, consolidou a democratização do Brasil. Ela determina, entre outros direitos, que somos todos iguais perante a lei e que todos temos direito à liberdade de pensamento, de expressão e de religião. Então, você vai sublinhar aí, direitos, a essas três coisas: a liberdade de pensamento, liberdade de expressão e liberdade de religião. Uma de suas principais características é garantir à população o respeito aos direitos políticos, civis e sociais. Ela é importante documento histórico e sua promulgação é um marco histórico para o país, pois foi elaborada para assegurar que nunca mais voltaria a existir o desrespeito aos direitos básicos individuais e coletivos, como ocorrera no período da ditadura militar. Lembra quando nós falamos lá atrás? Então, da ditadura, da censura. Atualmente, a Constituição mantém as principais bases da República: o sistema presidencialista, a divisão dos três poderes e o Estado laico, além de ampliar participação popular. Aqui nós temos a imagem de Ulisses Guimarães, presidente do Congresso, ele erguendo a nova Constituição em 1988, lá no plenário do Congresso Nacional, lá em Brasília. E aí nós temos aqui, atualmente os membros dos poderes executivo e legislativo são escolhidos pelo voto direto e secreto, de forma que todos os brasileiros, homens e mulheres maiores de 16 anos, podem escolher seus representantes nesses dois poderes. Então, a gente tem o executivo, né? Por onde faz parte lá o nosso presidente, né? Um deles é o nosso presidente. E o legislativo são os deputados, e aqueles outros que nós escolhemos todos para ficar lá na Câmara, tá bom? E aí nós temos esses dois poderes que são escolhidos pelo povo, tá? Voto direto. Lembra que nós estudamos lá atrás? Voto direto e indireto? O direto é quando é pela população e o indireto é quando é colocado por eles lá dentro. A gente só sabe o resultado aqui fora. Então, quando eles mesmos escolhem lá dentro, a gosto deles, é um voto indireto, tá? Quando somos nós, população, o povo brasileiro que escolhe, como a gente escolhe vereadores, deputados, senadores, presidente, isso é um voto direto. Continuando aqui, então eles são escolhidos pelo povo, tá? Então você vai sublinhar aqui, os membros dos poderes executivo, legislativo são escolhidos pelo voto direto e secreto, né? Que a gente vai lá naquelas maquininhas e a gente vota. Essa votação ela acontece a partir dos 16 anos, que você pode tirar o seu título de eleitor, tá bom? Os membros do Poder Judiciário, que hoje, né, que é conhecido como STF, porém, não são eleitos, não somos nós que escolhemos, não somos nós, a população brasileira, o povo, né? Não tem votação. Como é que eles são escolhidos, então? Os cargos são ocupados por pessoas que fazem concursos públicos e passam por grandes concorrências. Os ocupantes de alguns dos altos cargos do judiciário
como os juízes do Supremo Tribunal Federal são escolhidos por indicação do presidente da República. Então, hoje, o STF, tá vendo? Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, os componentes, né? Os que compõem o Supremo Tribunal Federal, eles estão lá não porque a população colocou, foram indicações, né, dos presidentes que já passaram pelo Brasil, tá bom? E aí nós temos aqui, ó, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Você vai ler esses 3 tipos de direitos, tá? Que nós precisamos saber quais são os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Depois nós temos embaixo aqui o artigo, que é esse aqui, que está em destaque. E nesse artigo, você vai ler, lá no seu caderno, você vai colocar a página 454, número 1, e vai responder lá, letra A, no seu caderno, quem são as pessoas protegidas pela Constituição? Aqui está falando. E quais os direitos não podem ser desrespeitados, segundo a Constituição, tá bom? Continuando na outra página, nós temos a volta das eleições no Brasil. Em 1989, depois de 29 anos sem eleições diretas, a população foi às urnas eleger o presidente do país, Fernando Collor de Mello, que tinha um discurso direcionado ao combate à inflação e à corrupção. Venceu as eleições em dezembro de 1989 e tomou posse em 15 de março de 1990. Então, ó, você vai sublinhar aí o nome do presidente que ganhou as eleições em 1989, tá bom? O governo Collor, o presidente Fernando Collor colocou em ação o Plano Brasil Novo, entre outras medidas, o novo plano econômico. Então, dentro desse governo, por que se chamou o governo Collor? Por conta do nome dele, tá? Então, ó, nós temos alguns tópicos aqui, ó. Nós temos esse novo plano econômico que ele elaborou tinha objetivo, mudou novamente a moeda nacional para cruzeiro. Então, a moeda nacional, nosso dinheiro, passou a se chamar cruzeiro. Congelou os preços e os salários da população, bloqueou as contas da poupança de parte da população. Muitas pessoas que tinham dinheiro acabaram ficando com dinheiro preso. Iniciou o processo de privatização de empresas estatais. Ó, aqui é ele no momento dele da posse, lá em Brasília, na cerimônia de 15 de março de 1990, que ele está subindo aquela rampa do Planalto. Apesar das medidas, Collor não conseguiu combater a corrupção nem a inflação. Além disso, passou a ser um dos principais suspeitos de corrupção em seu governo. Esse cenário resultou em grande insatisfação popular, ou seja, a população não estava se agradando de como ele estava agindo. Em 1992, o Congresso Nacional instaurou uma comissão parlamentar de inquérito, chamada CPI, para investigar as denúncias de corrupção e milhares de pessoas saíram às ruas para exigir o impeachment do presidente, ou seja, a população não estava aguentando mais e queria que ele fosse retirado do poder. Por causa das diversas tensões políticas geradas em seu governo, Fernando Collor renunciou. Então, ele desistiu de ser presidente, de continuar, né, na presidência. E aí ele desistiu em 2 de outubro de 1992. O vice-presidente Itamar Franco assumiu o mandato em meio ao caos econômico, político e social. E aqui, ó, vem explicando para vocês o que é o impeachment. É um afastamento do governante, caso seja comprovado que ele cometeu algum crime de responsabilidade durante a sua administração. Ó. Aí milhares de pessoas foram às ruas pedir para que ele saísse.
Aí ele renunciou. Então, ele tomou posse em 15 de março de 1990 e saiu em 2 de outubro de 1992. Então, ele ficou aí 2 anos mais ou menos. Aí na página 456, a gente tem lá: explique o motivo que levou o presidente Fernando Collor a sofrer o processo de impeachment, tá? E aí você vai explicar aqui por que o povo pediu o impeachment dele. No número 2, podemos afirmar que a corrupção no Brasil acabou após a renúncia do Fernando Collor? Justifica. A gente sabe que até hoje, né, a população, o Brasil, sofre com esse tipo de situação. Então, a gente pode dizer que acabou? Por que a gente pode dizer que sim? Ou por que a gente pode dizer que não? Tá bom? Depois a gente vem para real, nossa moeda, a nossa nova moeda, tá? O nome do nosso dinheiro. Após o impeachment de Fernando Collor, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência. Em seu governo foi criado um novo plano econômico. Mais um novo plano econômico. Fernando Collor criou um, Itamar foi e criou outro, chamado Plano Real. Aí nós temos aqui, ó, esse aqui é o principal, é o presidente, né, da época, Itamar Franco. Chefiado, então, pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o plano econômico estabelecia as seguintes medidas: a redução de gastos públicos e aumento de impostos como forma de controlar as contas do governo, criação de uma nova moeda forte, o real, o aumento das taxas de juros e da quantidade de dinheiro que os bancos deveriam recolher para o Banco Central, com o objetivo de reduzir o consumo e provocar a queda da inflação. Redução dos impostos e importação para aumentar a concorrência. Controle do aumento dos preços dos produtos nacionais. Então, o Plano Real, ele combateu a inflação e valorizou a nossa moeda, nosso dinheiro. Assim, os preços, né, das mercadorias caíram um pouco e o poder de compra voltou a crescer. Então, o dinheiro começou e voltou a ser movimentado de forma mais lucrativa no Brasil, tá? E o real, ele acabou ficando esse nome. Nós temos o nome da nossa moeda brasileira. Quando a gente fala moeda, a gente está se relacionando a dinheiro, a gente quer dizer dinheiro. Existe a moeda, né, de R$1, de 50 centavos, e existe as cédulas, que são as notas. Mas quando a gente fala qual é a moeda do Brasil, a gente sabe que é o nome do dinheiro do Brasil. Então, aí a gente tem o chamado real, que veio e ficou. Porque a cada presidência, lá para trás, a gente vai ver que o nome do nosso dinheiro já recebeu vários nomes, tá? Até que chegou ao real e daí não mudou mais. Aí, para terminar, a gente vai para a última página, aonde mostra que o sucesso do Plano Real possibilitou ao ministro Fernando Henrique Cardoso se candidatar ao cargo de presidente. Então, quando teve uma nova eleição à presidência, ele veio candidato e ganhou no primeiro turno. O que quer dizer primeiro turno? A gente tem a eleição, e aí, se existe um empate, né, eles vão para o segundo turno, ou seja, uma segunda votação para desempatar. É mais ou menos isso, tá? Então, ele ganhou logo de primeira. Igual o Bolsonaro ganhou logo de primeira. Então, o Fernando Henrique também ele ganhou logo de primeira, em primeiro turno, que é o que a gente diz. Então, ó, você vai pegar a sua régua e você vai marcar aqui, ó. Ó, em primeiro turno, Fernando Henrique Cardoso se candidatou ao cargo de presidência na República e venceu em primeiro turno, tá? E ele venceu as eleições e na época era ele e o Lula, que recebe o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, na primeira vez que ele se candidatou assim como Lula, ele ganhou, tá? Esse aqui, ó,
é o Fernando Henrique, que na época em que o Itamar Franco era presidente, ele era ministro. Aí houve uma nova votação para a presidência, ele se candidatou e ganhou, tá bom? Isso em 1995. Aí você tem número 1, número 2 e a sua vez. Então você vai fazer qual era a situação econômica do Brasil no momento em que Itamar Franco assumiu a presidência, ou seja, o que estava acontecendo economicamente no Brasil que fez com que o Itamar Franco assumisse a presidência. O que levou ele a tomar o lugar lá da presidência? E explique como ficou a economia brasileira após o lançamento do Plano Real. Se piorou, se melhorou. Aí você vai explicar, tá bom? Aqui embaixo tem assim, ó. Pesquise qual o valor atual do salário mínimo nacional. Isso a gente acha na internet. Observe as notas aqui abaixo e você vai anotar dentro dos quadradinhos quantas notas eu posso usar para formar a quantidade do salário mínimo, tá bom? Ó, cada quadradinho eu vou botar a quantidade de notas. Por exemplo, o salário mínimo eu posso ter 5 notas de 100, eu posso ter 3 notas de 50, é isso que você vai colocar. Você vai descobrir o valor e vai ver uma das possibilidades que você pode ter com essas notas aqui, chegando àquele valor do salário mínimo, ok?